Olá, muito boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui para nossa live de sexta-feira, o último dia da nossa live, onde a gente vai falar um pouquinho sobre você sabe aceitar o destino dos outros? Então é hora, né, de a gente falar sobre esse tema. Viemos conversando sobre várias coisas aí durante a semana, uma semana inteira de lives, e hoje a gente vai fechar com chave de ouro, nos encontramos somente na segunda-feira que vem. Se para você é difícil aceitar que as pessoas que você ama tenham uma vida difícil, então essa live é para você, tá bom? Se você não consegue olhar para as pessoas que você ama tomando decisões erradas, fazendo escolhas equivocadas, se você tem dificuldade em aceitar a maneira como as pessoas decidem viver, principalmente essas pessoas que você mais ama, talvez aí pessoas da sua família, amigos próximos, se é difícil para você olhar para eles tomando decisões erradas e você fica lá querendo ir fazer alguma coisa, então essa live é para você, tá bom? Então convida aí o máximo de pessoas que você puder. Se você conhece alguém que não consegue se conter, sabe aquela pessoa que fala assim, você viu fulano? Você viu o que aconteceu? O que você acha? Você acha que eu vou lá falar com ele? Você acha que eu vou lá? Manda essa live para essa pessoa também, tá bom? Porque eu acho que vai ser muito importante, vai dar muito certo aqui a pessoa assistir essa live, tá bom? Compartilha com todo mundo. Bom, o tema da live, ele é sugestivo, né? Você sabe aceitar o destino das pessoas que você ama? E aí, como assim, Sheila? Você vai falar de destino? Você acredita em destino? Como assim? Conta aqui pra mim. Quando você escuta a palavra destino, o que te vem em mente? Eu quero saber de vocês. O que significa destino pra vocês? Pra gente poder fazer um alinhamento aqui logo de início. Conta pra mim, o que é destino pra vocês? E claro, aqui pra vocês, que eu não vou estar falando aqui de destino no sentido, num contexto de predestinação, tá? Na sistêmica, quando a gente fala de destino, a gente está falando realmente das ações que uma pessoa tem, das escolhas que ela faz, que faz ela colher certa consequência na vida, tá bom? Existe uma lei que eu sempre aprendi desde muito nova, um princípio bíblico, que diz assim, que você vai plantar aquilo que você semear. O Marcel Scalco, ele diz assim, vida é semeadura. Então, destino aqui na sistêmica vai ter relação com isso, com as ações que você toma, com as escolhas que você toma e com as consequências que você tem por causa dessas decisões, tá bom? Então, todos os dias nós vamos fazer alguma escolha, todos os dias a gente vai decidir algo importante para nossa vida. Inclusive tem um dado, eu não vou lembrar aqui o número agora, que fala quantas decisões a gente toma em um dia apenas. São muitas, gente, às vezes a gente nem se dá conta, tá? Mas todas as decisões que a gente toma no dia, inclusive a hora que você acorda, o que você come, qualquer coisa que você decida no seu dia, vai gerar um resultado. E é esse resultado nós chamamos de destino aqui na sistêmica. Ficou claro isso para vocês aqui? Muitas vezes, o que acontece? Nós passamos por situações na vida que a gente pensa assim, poxa, não era o que eu queria. Eu queria outra coisa. Não era o que eu imaginava, não era o que eu esperava. Eu gostaria que fosse diferente. Vocês já passaram por isso? Quando vocês olham para a vida, por exemplo, dos seus pais, vocês gostariam que eles fizessem algo diferente do que eles têm feito? Ou dos seus irmãos, ou do seu cônjuge? Você gostaria que ele fosse diferente, que ele tomasse algumas atitudes diferentes? Coloca aqui para mim, sim ou não. Se você já teve essa sensação de que você gostaria que fosse diferente. Muitas vezes. Olha só, muitas vezes. Não foi só uma não, Sheila. Foram muitas. E muitas vezes as pessoas elas têm esse desejo, né, de que as coisas fossem diferentes, de que seus pais fossem diferentes, de que eles lidassem com algumas outras situações de outra forma, né? E muitas vezes esses nossos desejos, eles não têm nada a ver com a realidade. Essa que é a questão, né?
Muitas vezes, os nossos desejos, eles inclusive impedem que a gente viva na realidade, tá? E isso é muito sério, porque existe uma lei da vida, que é a lei do tempo e do espaço, que ela é responsável por nos deixar na realidade. E quando a gente não está na realidade, a gente descumpre essa lei do tempo e do espaço. E assim como uma multa assim como as leis de trânsito nos trazem multa se a gente desobedece, as leis da vida também nos trazem multas quando a gente não obedece, tá? Então ficar fora da realidade é muito ruim. Como, Sheila? Me dá um exemplo. Me dá um exemplo de como isso pode acontecer. Então vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo e eu quero que vocês usem esse exemplo para qualquer outro contexto da sua vida, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui qualquer e aí você tenta encaixar esse exemplo em outras situações no seu cotidiano, tá bom? Então, olha só. Vamos supor que você está aí na sua casa, de boas, de repente, o seu telefone toca, você atende e é a sua mãe dizendo que o seu irmão, ele está caído de bêbado, lá no meio da rua. E de repente, aquela sexta-feira em paz que você tinha, que você pensou assim, olha, sexta-feira a noite chegou, agora eu vou descansar. Aquela paz inteira some com aquele telefonema da sua mãe dizendo que o seu irmão está bêbado, caído no meio da rua. Aí você já começa a se irritar, a sua fisiologia já muda, né? Você já começa a ficar nervosa, você já começa a pensar que seu irmão é fogo, que seu irmão só sabe dar problema, que o seu irmão não dá um minuto de paz para a família, e que agora você vai ter que ir lá ajudar a sua mãe a cuidar do seu irmão. E aí você começa a pensar que você gostaria tanto que o seu irmão fosse diferente, você gostaria que o seu irmão colocasse juízo na cabeça dele, você gostaria que a sua mãe desse um jeito de resolver isso sozinha, sem precisar ficar ligando para você. Você gostaria de não estar se tremendo inteira, de não ter se abalado com essa notícia. Percebe quantos você gostaria foram ditos nessa última frase? Percebe como os seus gostaria te tiram da realidade do que está acontecendo exatamente agora? Olha aí, a Bruna falou, foge da realidade. É exatamente isso que acontece. Porque o que está acontecendo agora? É isso que você gostaria? Não é isso que você gostaria que está acontecendo agora. Então, na verdade, esse raciocínio, ele só existe para realmente você descumprir essa lei da vida, do tempo e do espaço, tirando você da realidade. E aí eu pergunto, quando você age assim, será que você está dizendo sim para o destino do seu irmão? Será que você está dizendo sim ao destino da sua mãe? Fala aí para mim, sim ou não? Você está aceitando o destino do seu irmão e da sua mãe quando você reage dessa forma a essa ligação? Conta pra mim o que vocês acham. Não. Com certeza não. Não. É isso. Não. Você não está dizendo sim pro destino do seu irmão e da sua mãe. Mas Sheila, o que quer dizer sim nesse contexto aí? Não entendi muito bem. Vamos lá. Eu vou explicar pra você. Dizer sim nesse contexto, ele significa dizer assim, olha, eu aceito que isso esteja acontecendo, eu digo sim para o sofrimento do meu irmão, eu digo sim para ele estar lá jogado na rua, porque essa é uma consequência da escolha dele e isso não tem nada a ver comigo. Essa é a realidade. Essa é a realidade, por mais difícil e desafiadora que seja.
tá? Isso é aceitar. É o entender que se ele resolveu ir lá no bar gastar o dinheiro dele com bebida, ele resolveu fazer isso, ele decidiu fazer isso enquanto você estava fazendo uma outra coisa. Isso é aceitar o destino. Dizer sim nesse contexto significa, às vezes, aceitar que a sua mãe, ela não consegue deixar de se envolver nessa situação. Porque às vezes você pensa assim, meu Deus do céu, gente, por que a minha mãe tá desse jeito? Ela já não conhece. Entendeu? Olha só, dizer sim significa aceitar que a sua mãe, ela não consegue deixar de se envolver, mas que você pode ser diferente. Você pode escolher não se envolver. E aí você também pode escolher não ficar achando que a sua mãe tem que ser igual a você. Por quê? Porque isso aqui é uma regra, gente, é a regra de ouro, né? Então, se você não gosta que as pessoas queiram que você seja iguais a elas, então você não pode querer que elas sejam iguais a você, porque senão você está fazendo a mesma coisa, né? E o que é que muitas vezes acontece num caso como esse? Tem duas situações que são muito de praxe. Ai, meu Deus, mãe, me fala onde é que vocês estão, o que foi que aconteceu, me dá o endereço que eu vou sair daqui agora e vou aí para te ajudar, né? Ela pode tomar essa decisão. Ou uma outra coisa que também é comum. Ai, mãe, eu já não falei pra senhora para deixar meu irmão quieto, deixar ele. Você fica se metendo na vida dele e fica me envolvendo nisso também. Quando é que você vai aprender a deixar fulano pra lá, viver a sua vida? E aí você fica querendo impor que a outra pessoa seja igual a você. Entendeu? Então, em qualquer uma dessas decisões, qualquer uma dessas situações, por exemplo, dessas duas que eu trouxe aqui, você não está dizendo sim para o destino da sua mãe e do seu irmão. Gente, isso tem um nome. Se chama codependência. Codependência. E como eu falei antes, eu estou trazendo um exemplo e eu quero que você traga esse exemplo para todo outro contexto que talvez você esteja vivendo. Talvez nem irmão você tenha, né? Então, talvez você tenha um problema com o marido, talvez você tenha um problema com um amigo próximo, talvez você tenha um problema com o seu chefe ou com um funcionário. Então, eu quero que você tente adequar tudo isso para a mesma situação. É a mesma coisa, tá bom? É muito importante, porque isso aqui é a base da codependência. É a base da codependência. Isso é querer ir lá na vida dos outros para salvar os outros do destino que a própria pessoa plantou. Lembra que ela plantou? Se você plantou laranja, não vai nascer morango. Ela plantou laranja, então ela vai colher laranja. Não tem para onde correr. E não adianta, quando nascer a laranja, você querer que ele seja um limão. Faz sentido para vocês? Isso, gente, causa muita dor, muita dor. Principalmente quando nas relações familiares. E mais ainda quando é filho e o pai e a mãe, né? Aqui eu trouxe o exemplo de um irmão, mas poderia ser o pai, poderia ser a mãe. E o filho recebe a ligação que é o pai que tá lá caído, ou é a mãe que tá lá caída. Entendeu? Os filhos não aguentam ver os pais sofrendo. E isso é desde muito pequenininho, tá? Desde muito pequenininho. Desde muito cedo, a criança não consegue ver o sofrimento do pai e da mãe. Eu me lembro de uma vez que uma cliente minha chegou e ela falou assim, Sheila, tem alguma coisa muito errada. A minha filha, ela é muito melosa e isso tá começando a me irritar e eu me sinto mal, me sinto culpada, porque eu amo a minha filha, mas eu não sou de mela-mela. E ela é muito carinhosa, ela vive dizendo que me ama, ela vive me abraçando, ela vive me beijando, ela vive querendo pegar no meu cabelo. E eu não tô aguentando esse grude. Tá me fazendo mal. E ao mesmo tempo eu tô me sentindo mal, porque eu sei que é carinho, que ela me ama e que ela tá fazendo isso na maior das boas intenções, mas eu não tô aguentando mais. E aí eu perguntei assim pra ela,
fulana, como é que foi a sua infância? Seus pais eram carinhosos com você? E aí na hora ela já, sabe, começou a vomitar um monte de coisa falando, não, meus pais não eram carinhosos. Eu não me lembro do dia, eu não me lembro de ouvir a minha mãe dizer que me ama. Eu não me lembro do meu pai me dando um beijo, me colocando na cama, me levando na escola, nada. Eles não eram nada carinhosos. Eu sei que eles me amavam, porque eles sempre nos trataram muito bem, mas não tinha carinho nenhum, nenhum. E aí, eu falei pra ela, né? Você já parou pra pensar que dentro do coração da sua filha, talvez ela já sinta, você nem precisa ter falado nada pra ela. Talvez dentro dela, ela já sinta o quanto você sofre por não ter ouvido os eu te amo dos seus pais, os abraços, e ela dá pra você os abraços que os seus pais não te deram, os eu te amo que os seus pais não falaram, os beijos que eles não te deram. Ela faz isso por você porque ela sente a sua dor e de alguma forma ela tenta salvar você dessa dor. E na hora que eu falei isso, ela desabou, fez um puf na cabeça dela, né? Que ela nunca tinha parado pra fazer essa associação. E é desse jeito que acontece, tá? As crianças, elas têm isso muito, muito, muito forte. Uma criança acorda de manhã e o marido... pensa na situação. O marido e a mulher brigaram à noite. A criança acorda e vê aquele climão. Talvez vê a mãe triste, a mãe quieta. Talvez até vê a mãe chorando enquanto tá lá preparando o café da manhã. Aí a criança já pensa assim, o que eu posso fazer para ajudar minha mãe, que minha mãe não tá bem. E aí ela vai lá, ela faz um desenho. Olha, mãe, o desenho que eu fiz para você. Ou os adolescentes, mãe, hoje eu vou te ajudar aqui em casa, porque eu sei que você tá cansada. Aí começa a fazer coisa de casa para ajudar a mãe, achando que ajudando nas tarefas da casa, a mãe não vai ficar mais triste, a mãe vai voltar a ficar bem. Então as crianças fazem isso, e aí as crianças crescem, tá? Com essa responsabilidade. Eu sei que pode parecer fofo, mas na verdade, o pai que não dá conta de cortar isso do filho logo cedo, tipo, filho, você não é responsável por a mamãe estar feliz ou triste. A criança não tem que ter essa responsabilidade, porque senão ela cresce e quando ela é mais velha, ela é codependente. E na hora que a mãe ligar e falar assim, olha, eu briguei com seu pai, ela larga tudo pra ir consolar a mãe. Entendeu? Olha só o que a Carol disse, pior que somos assim mesmo, me veio lembranças. É isso. A criança cresce, não aguenta ver o sofrimento dos pais, mesmo quando eles já são adultos, tá? E aí eles vão lá fazer alguma coisa. Então, por exemplo, os pais são diabéticos, mas vivem comendo doce. Aí vai lá para dizer para eles que, ó, vai ter que parar de comer esse doce. Você não tá vendo que isso daí vai fazer mal pra sua saúde? Você vai morrer, não sei o quê. E começa a falar. Ou o pai e a mãe têm pressão alta. Olha, essa comida é salgada, por isso que vocês ficam desse jeito, porque vocês, olha isso, não sei o quê. E começa a falar lá. Entendeu? Vê se estão vivendo entrando em dívida. Todo dia que eu venho aqui, vocês estão falando que vocês têm dívida. Vem lá, pega as contas de vocês. Eu vou falar que como que vocês têm que gastar o dinheiro de vocês, porque não é desse jeito. Desse jeito, onde é que vocês vão parar? Vocês vão gastar o dinheiro todo de vocês. Né? Pai, vem aqui que eu vou te dar um sermão agora, porque isso não é... Você não tem idade pra ficar no bar. Você tá pensando que você é quem? Vira homem. Gente, tem filho que fala desse jeito com o pai. Entendeu? Por quê? Porque você não está dizendo sim para o destino dessa família. Você acredita que a vida deveria ser do jeito que você gostaria que fosse. E aí você vai lá se meter lá porque você gostaria que algo fosse diferente. Entendeu? Daí você tá lá trabalhando. Você tá descansando. Ou você tá no meio de um projeto importante do seu próprio filho. Ou você tá numa comemoração com seu marido, porque seu marido conseguiu atingir um alvo que ele gostaria muito, e aí vocês estão comemorando.
Só que aí você recebe uma ligação e aí você larga tudo, você deixa a sua vida pra lá, deixa tudo que você estava fazendo pra mudar o destino dos outros, por causa da decisão que ele mesmo decidiu tomar. Mas Sheila, pelo amor de Deus, isso tá muito difícil pra mim. Como, Sheila, que eu não me envolvo? Como é que eu não largo tudo e vou lá se eu fico sabendo que fulano foi parar no hospital? Como que eu não vou lá pra ajudar a internar o meu pai, pra não ajudar a internar meu irmão? Como que eu não me envolvo? Isso é ser insensível, isso é ser egoísta. Pode ser, tem algumas pessoas que estejam pensando assim. Então já falo logo sobre isso, porque eu sei que vai ter gente que vai pensar desse jeito. Olha, gente, tem muita gente que tá perdendo emprego, perdendo marido, perdendo os filhos, porque não sabe viver em equilíbrio. Lembra que eu falei que tempo e espaço é uma das leis da vida? Equilíbrio também é uma das leis da vida. E a pessoa não sabe viver em equilíbrio. Eu não estou dizendo aqui que fique muito claro para vocês, principalmente para aqueles que depois termina a live e vai lá atacar meu direct com um monte de pedrada em mim. Eu não estou dizendo aqui para vocês que você não pode ajudar a sua família, tá? Não tô falando isso, não. Eu tô dizendo aqui que antes de você decidir largar tudo e dizer sim, sem pensar duas vezes, você precisa parar e pensar em tudo o que está envolvido na sua decisão. Porque a gente vai voltar para a mesma questão do início. O destino é a consequência das decisões que você toma. Então, não estou dizendo aqui não vá ou vá. Eu estou dizendo que a decisão que você tomar, seja por ir ou por não ir, vão ter consequências. E antes de você decidir, você precisa parar e pensar. Não existe esse negócio de tomar decisão assim, ó. Quem toma decisão assim, muitas vezes se arrepende. Então, é preciso parar e pensar. Porque vamos supor que o teu pai tá lá caído no bar. E a sua mãe liga pra você e fala, me ajuda a tirar seu pai de lá. E o seu marido olha pra você e fala, você não vai. Eu não quero você nesse ambiente. E aí, o que você vai fazer? Conta pra mim. Sua mãe tá te chamando de um lado, teu marido tá dizendo do outro. Você vai fazer o quê? Hello, Josi. Quem aqui que deve ter prioridade? Vamos supor que nesse dia aí você tá no meio de uma noite importante no desenvolvimento do seu filho, por exemplo. Uma noite importante no desenvolvimento do seu filho. Ele tá precisando de você. Você separou aquela noite para isso. Quem que deve ter prioridade? Seu marido, que tá dizendo não vai, porque hoje nós estamos aqui focados no nosso filho, ou o teu pai? E aí, olha só que lindo, né? O pessoal, marido, acho que primeiro vem o marido é prioridade, o marido é prioridade, ouça meu marido. Falar, gente, é muito fácil. Mas aí vai vir na sua cabeça. Mas a minha mãe vai ir sozinha lá fazer isso? Minha mãe é tão pequena, meu pai é tão grande. Como que ela vai conseguir tirar o pai sozinho de lá? Então, assim, gente, na prática, a gente não consegue decidir aqui, ó, em poucos segundos, igual vocês decidiram aqui e falou, eu ouço meu marido, não. Tá? A questão é, se o seu pai caiu de tanto beber, teve que ir pro hospital, no dia da tua entrevista de emprego, olha lá, você vai fazer uma entrevista de emprego, e ele decide gastar todo o salário do mês, ele acabou de receber e ele foi lá no bar e ele gastou todo o salário do mês, bebendo e pagando pros amigos no bar, que, né, é assim. No dia da sua entrevista de emprego,
que você vai fazer? Você vai perder a oportunidade de arrumar um emprego para poder se sustentar, para poder dar uma qualidade melhor de vida para sua família? Ou você vai lá para resolver a questão lá com seu pai? Aceitar, dizer sim, significa, antes de jogar tudo pro ar, pensar se você tem condições de ajudar, tá? Lá no método Despertar, nós temos um módulo, que é um dos queridinhos, que chama Como Ajudar Sem Se Prejudicar. E a primeira coisa que a gente trabalha é que antes de você ir ajudar alguém, você precisa se questionar se a ajuda que você está dando realmente vai ser boa para a pessoa, se você tem condições de ajudar a pessoa, se na hora que você decidir ajudar essa pessoa, se não vai atrapalhar depois a relação de vocês duas. Hoje na caixinha de perguntas, né, teve gente que colocou lá, eu fui ajudar, tem tantos anos que eu não falo mais com aquela pessoa, ficou um climão, né, tentei ajudar, deu maior confusão. Então, será que essa ajuda realmente foi boa? Será que realmente foi prático? Ó, a Cris falou aqui, ó, módulo maravilhoso. Tem alunos aqui minha, né, do Método Despertar. As meninas é batata. Chega naquele módulo, todo mundo fica com a cabeça quente, porque descobre que essa na intenção de ajudar faz muita cagada, tá? Então, precisa pensar nisso. Digamos que alguém que você tenha muito carinho, uma pessoa muito próxima, chega em você e pede dinheiro emprestado para você. Vamos pensar na primeira situação. Você não tem esse dinheiro. E a pessoa pediu esse dinheiro emprestado. Você fala para ela que você não tem esse dinheiro. Ela vai chateada. Você percebe que ela sai da sua casa chateada com você, porque você não tinha esse dinheiro para dar para ela. E aí você fica a noite inteira no ouvido do seu marido. Ai, mas que eu queria ter ajudado, que eu queria fazer, e o que a gente poderia fazer? Será que a gente não podia mexer naquele tal dinheiro? Ou será que a gente não podia pedir emprestado? Se a gente fizesse isso, e se a gente fizesse aquilo? Por aquela pessoa. Ou pode ser que você tenha o dinheiro. Você tem o dinheiro, a pessoa te pediu o dinheiro, você tem o dinheiro, só que o seu marido não quer gastar dinheiro com isso. Seu marido quer gastar esse dinheiro com outra coisa. Seu marido reservou esse dinheiro para uma outra coisa, para a família. E aí você vai lá e você fala, não, mas isso não é justo, fulano já me ajudou tantas vezes. A gente vai me emprestar esse dinheiro, a gente vai falar, e fica aqui no ouvido do marido, fica aqui no ouvido do marido. E o marido vai lá e fala, toma esse dinheiro. E aí a pessoa pega o dinheiro, né, e vai lá, e aí fala assim, olha, é o seguinte, eu vou te dar esse dinheiro, mas eu arrumei briga, viu, pra conseguir esse dinheiro com meu irmão, com meu marido. Eu briguei lá em casa pra conseguir esse dinheiro. Porque eu não podia deixar você passar por isso. Mas aí você tem que começar a prestar atenção. Porque agora eu vou ficar 2 dias aqui com climão com meu marido por causa disso. Ô, gente, adiantou? Adiantou você ir lá ajudar desse jeito? Porque é o que acontece muitas vezes. Você vai ajudar com ressentimento. Você começa a tacar na cara da pessoa. Que eu vim aqui, mas eu devia estar fazendo isso, isso e isso. Eu deixei aquilo que eu estava fazendo para vir aqui ajudar você. E começa ali, ó, a agressora. Botar o dedo na cara e falar, eu sou superior porque eu vim te ajudar. Entendeu? Gente, precisa tomar cuidado com isso. Tá? Tá fazendo sentido, gente, pra vocês, isso que eu tô falando? Conta aqui pra mim. Então, gente, analisa com sinceridade aí. Se você não se pega em situações semelhantes a essas que eu tô trazendo aqui. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas pode ser que você não viva exatamente isso. Mas pode ser que você esteja vivendo coisas parecidas com isso. E talvez você esteja percebendo que na hora de tomar uma decisão, você tá semeando algo que lá na frente vai ser complicado pra colher, tá? Então, se você se identificou, precisa olhar para a codependência que existe em você. Pode ser que essa codependência não seja num grau muito alto, ou pode ser que ela já esteja gritando em você. E aí você vai precisar tratar isso
Pra aprender a dizer não. Pra começar a ter coragem de falar assim, olha, sinto muito, mas eu não vou poder te ajudar agora, mãe. Mas, filho, desculpa, ó, sinto muito. Chama uma outra pessoa. Não, mas não tem ninguém igual a você. Sinto muito. Se fulana não é amorosa como eu, se fulana não é prestativa como eu, sinto muito, mas eu não vou poder ir. Eu não posso agora. Aceita o destino do outro. Teve uns tempos atrás, que eu tava conversando com uma pessoa, que falou que alguém ia ser colocado no asilo lá. E aí a pessoa estava revoltada, falando que aquilo era uma baita de uma falta de amor colocar outra pessoa no asilo, né? Só que às vezes, gente, o que acontece? Às vezes, as pessoas da família, elas não têm condições de trazer, às vezes, a pessoa para casa. Talvez ela não tenha condição financeira, talvez ela não tenha condição emocional, talvez ela não tenha um local realmente apropriado para abrigar aquela pessoa. E aí, às vezes, ela opta por isso, né? E aí, é a única solução. Mas aí, às vezes, o que a pessoa pensa? A pessoa pensa assim, eu não aceito uma coisa dessa. Eu não aceito. Meu pai, a minha mãe, num lugar desse. O meu irmão, numa clínica dessa. Meu filho, num lugar desse. Não, isso eu não aceito. Eu não aceito uma coisa dessa. Uma vez teve um professor, que ele citou um exemplo, eu acho que eu até conto isso para os alunos do método, de uma filha que descobriu que o pai, muito doente, morava num cabaré, numa coisa assim. E ela foi lá ver ele e viu que ele estava numa situação lastimável. E aí ela falou, meu pai não vai ficar num lugar desse. Deus me livre que meu pai vai ficar num lugar desse. Não vai mesmo. E aí ela foi lá, tirou o pai, arrancou o pai de lá, daquele local, e levou pra dentro de casa. E aí ela começou a ter uma série de problemas, porque as colaboradoras que ela trazia pra casa, pra limpar a casa, fazer comida, elas eram sediadas por esse pai. E aí elas falavam até, ameaçavam, né, até de denunciar esse homem. Aí o marido ficava nervoso, e aí eles ficavam com medo porque eles tinham uma filha pequena. E no fim, eu sei que o pai resolveu voltar para aquele cabaré lá, porque ele queria morar lá. Independente se o lugar era uma espelunca, independente se ele vivia maltrapilha naquele lugar, era o lugar que ele queria ficar. Mas a filha, não aceitando o destino do pai, falava, lá naquele lugar, o meu pai, olha a importância pessoal, né? O meu pai naquele lugar, eu não aceito. Só que às vezes é o lugar que aquela pessoa quer ficar. Ou às vezes é o lugar que a pessoa tem condições de ficar. Não, mas eu não aceito. Aí eu trago pra minha casa e aí morre todo mundo de fome. Ou então, começa a acabar com o casamento. O casamento vai empurrá-lo assim, ó. Ou então, traumatiza os filhos. Gente, o que eu já tratei de pessoas totalmente traumatizadas por causa de avós que moravam dentro de casa. Avós que eram talvez mal despreparados, não eram bem preparados, né? Então acabou fazendo coisas que às vezes nem percebiam. Avós mal intencionados, porque os pais traziam pra dentro de casa, sem pensar nas consequências. Então, de novo, eu não tô falando que não pode trazer, eu tô falando que você tem que pensar em todas as consequências antes disso, entendeu? É muito importante que vocês entendam isso antes de fazer a decisão. Ô Sheila, mas então quando é que eu vou poder ajudar? Se eu não posso ajudar numa situação como essa, como é que eu posso ajudar? Quando é que eu posso ajudar? Pode ser que venha, né, na sua cabeça, meu pai, a minha mãe, já estão idosos, é meu irmão. Então, vamos falar sobre isso. Você vai ajudar como e quando você pode, tá? Como você pode e quando você pode. E você vai ajudar na postura correta. Você vai fazer de acordo com as suas circunstâncias, de acordo com como as suas circunstâncias permitem, sempre colocando a sua família atual em prioridade, tá? É muito importante. Ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui um negócio pra vocês, peraí. Ó. Vocês conseguem ver isso aqui, né? Tá dando pra ver? Fala pra mim se tá dando pra ver. Acho que tá, né? Nós temos aqui uma vovozinha, nós temos uma mãe e uma neta. Beleza. Então imagina isso aqui. A avó, a mãe e a neta. Isso aqui é uma hierarquia tranquila. Só que aí essa avó aqui, ó, começa a ter problema. Cai doente. Isso aqui.
Não tô falando que a mãe não tem que vir aqui ajudar. Porque tá vendo que a avó caiu doente. É a mãe dela. Só que automaticamente, no momento em que ela toma essa decisão, ela vira as costas pra quem? Entendeu? A energia que você coloca aqui pra avó é tirada da filha. E quem que é prioridade? Os mais velhos ou os mais novos? Precisa olhar pra isso, entendeu? Ah, não, mas eu levo a minha filha. Aí a sua filha deste tamanhinho tem que lidar com um problema deste tamanhão. Então vocês percebem que não é simplesmente aqui, ó. Não é simplesmente caiu, eu já me viro. Caiu, eu penso. Eu penso que se eu for fazer, eu vou ter que pensar o que vai ser dessa pessoa aqui, ó. Vocês entendem, gente? Como que é complexo? E como muitas vezes é preciso passar por um processo para você conseguir fazer isso, porque não é uma decisão fácil. Eu não tô falando que é fácil. Mas, às vezes, é isso que acontece. E você vai talvez precisar de ajuda para conseguir. E quando é que você vai lá ajudar essa senhorinha aqui? Quando ela realmente não tiver condições de gerir a própria vida. Ela realmente não dá conta mais. Ela não tem ninguém que possa fazer isso. Só quando é necessário. Não é qualquer cambalear que você vai largar a sua vida, não. Ela não consegue mais gerir a própria vida. Ela não consegue mais tomar banho sozinha, comer sozinha, ir ao médico sozinha. Ela não dá conta? Ah, então é a hora. Só que aí você vai fazer do seu lugar de filha. Isso é muito importante. Você vai ajudar do seu lugar de filha ou de filho. E você não vai dar uma de Salvador e querer fazer tudo sozinho. O que acontece nos filmes de super-herói? O super-herói vai sozinho. O super-herói, ele vai sozinho acabar com todas as coisas que estão acontecendo. Prédio caindo, gente morrendo, bandido solto, o monstro não sei das quantas. E o herói vai lá sozinho e salva todo mundo. E tem ser humano querendo fazer isso. Salvar desse jeito. Você não dá conta, não. Já vou te avisando, você não dá conta. Você vai começar a ter problema na sua vida. Você precisa pedir ajuda. E aí aqui vai entrar de novo a lei da hierarquia. Quer ver? Deixa eu fazer um esqueminha pra vocês aqui. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem legal. Pra vocês começarem a ter uma percepção disso. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem, tá? Apertei o lugar errado. Pera. Aí. Deixa eu virar aqui. Vocês estão vendo aqui, né, o papel? Estão conseguindo ver o papel? Ó. Vamos dizer aqui que nós temos aqui seu avô e sua avó, seus tios, seu pai. E aí o seu pai casou com a sua mãe e teve você e mais 2 irmãos. Você é essa pessoa aqui. Então, esses aqui são seus avós. Esses aqui são seus tios. Esse aqui são seus pais. E essa aqui é você. Certo? E aí acontece do seu pai ficar doente. Ok? Aqui nós temos primeira geração, segunda geração, terceira geração. Na lei da hierarquia, a primeira geração é mais forte. Porque eles são os mais antigos. Depois vem os tios e os pais. E depois você. Esses aqui são os mais fortes. Então, se eles estão vivos e o seu pai caiu doente, pra quem que você vai pedir ajuda? Você pode pedir ajuda pra eles. Pode. Eles são os pais. Então, você pode pedir ajuda pra eles. Não, Sheila, mas meu avô e minha avó já são falecidos. Então, você também pode pedir ajuda pra quem? Pros seus tios. Olha aqui, eles vieram antes de você. Se eles vieram antes de você, eles são mais fortes que você. Então, na hora que você for ajudar o seu pai, você não precisa fazer isso tudo sozinho. Você pode vir aqui no tio fulano e falar: tio, você consegue isso aqui pra mim? Tia, você consegue fazer isso aqui? Tio, você consegue fazer essa agenda? Tia, eu posso dormir na sua casa? Tio, você pode me fazer uma alimentação? Você começa a pedir. Você pode ficar com os meus filhos aqui? Você vai começar a pedir ajuda pros seus tios. Você vai pedir ajuda pra sua mãe, porque é ela que é a esposa desse cara aqui. Você não vai fazer sozinho. Você precisa pedir ajuda. Você não é super-herói. E você precisa entender que numa lei muito clara da hierarquia, você é pequena.
E cuidar do seu pai aqui, ó, é pesado pra você. Então você vai ajudar, você não vai virar as costas pro seu pai, mas você vai pedir ajuda pra esse povo todo aqui, ó. E se por acaso não tiver ninguém, se tiver todo mundo morto, sei lá, não tem como pedir ajuda pra ninguém, você vai começar a pedir ajuda pro Estado. Porque o Estado, ele tem a obrigação de ajudar aqui também. Deu pra entender, gente? Fez sentido aí pra vocês? Não se faz esse tipo de coisa sozinho, não. Como se você fosse super-homem, como se você tivesse superpoderes. Você não tem superpoderes, você vai precisar pedir ajuda. Você vai ter que ajudar no seu lugar de filha. Porque senão fica pesado pra você, você começa a ter problemas com o seu marido, você começa a ter problemas com os seus filhos, você muda completamente a sua rotina. Muita coisa que era importante pra você, você deixa de fazer. Talvez você passe a parar realmente inclusive, de cuidar da sua própria saúde. Entendeu? Síndrome da Mulher Maravilha. Ou então vai lá achando ruim, entendeu? Vai lá ajudar falando. Tirando a dignidade do pai e da mãe. Então, não tem essa. E quando os outros irmãos não querem ajudar? Não existe esse negócio de não querer ajudar. O que existe tem 4 irmãos, né? Todos precisam ajudar. Numa lei de hierarquia, o mais novo é o último. Porque ele é o menor, ele é o mais pequeno que tem. É o menor, né? Ele é mais pequeno. Ele é o menor nessa hierarquia, então ele é o último. Ou é o que ele vai fazer menos, mas todos têm que fazer. O que acontece é que quando esses 3 falam não vou fazer, essa pessoa aceita e fala, então eu vou fazer tudo sozinha. E fica reclamando dos 3 que não ajudam. Não, eu vou fazer a minha parte. Sinto muito se os outros 3 não querem ajudar, mas é meu pai e minha mãe que vai sofrer. Sinto muito. O que pode fazer? Sinto muito. Porque os pais, gente, eles têm a obrigação. Presta atenção. Os pais têm a obrigação de cuidar das suas próprias vidas para que os filhos possam ter a vida deles. Tá? Tem até um princípio bíblico. Esses dias eu fiz um estudo. E eu gostei muito do estudo. Que eu não vou lembrar agora qual era o princípio, mas que falava isso. Que os filhos não têm que ficar dando ajuda, por exemplo, financeira pro pai o resto da vida, não. O pai e a mãe, ele precisa cuidar desde cedo de ter uma reserva, pra quando acontecer alguma coisa, não ter que ficar indo lá pedir pro filho, não. Então, se ele não deu conta de fazer isso durante toda uma vida, ele vai ter que se contentar com o que dá, com o que tem. Infelizmente, a realidade. Ah, mas eu não queria, meu pai e minha mãe me deram tudo. E aí, se você não tem condição, a realidade, não saia da realidade, não fica na ilusão. A realidade, tá? E aí eu já aproveito pra perguntar pra vocês aqui, que a gente tá falando dos pais, né? Mas eu pergunto pra você, o que é que você tem feito pela sua saúde, por exemplo? Os exercícios que você tá fazendo, as alimentações que você tá tendo, seguro de vida que você tá pagando, a aposentadoria que você tá já planejando. O que você tá fazendo pra que depois você não cobre do seu filho e da sua filha lá na frente? E se acontecer alguma coisa com você hoje? Um dia eu vi uma live falando sobre esse assunto e ela falou, né? O que você faz? O que acontece se você quebrar uma perna? Quebrar as 2 pernas, atravessando a rua, for atropelada? Como é que vai ser? Você tem condição de ter alguém pra te ajudar com esse BO? Ou você vai ter que sair pedindo ajuda pros outros? Então começa a pensar. Que a gente fala muito dos outros e não pensa na gente. O que a gente tá plantando hoje pra colher depois? Começa a pensar nisso. Pra depois os seus filhos não ter que vir aqui assistir uma live como essa. Já começa a pensar desde agora. Pensa no destino que você está plantando para sua vida agora. Porque ou você planta algo muito bom para você colher depois, ou então o que você vai colher vai ser porcaria. E você vai ter que se contentar com o que vier. Porque se você não deu conta de fazer por você agora, não pode ficar esperando os outros fazer por você, não. Gente, eu vejo isso direto. Ah, meu marido não faz isso por mim, que eu queria que ele fizesse isso, E aí eu pergunto pra pessoa, e você faz isso por você mesmo? Ah, meu marido não me dá atenção, não passa tempo comigo. E você se dá atenção? Você passa tempo com você mesma? Ou quando você tá em casa, você só fica lá no celular, assistindo filme? Ou você pra você ficar tempo com você mesma? Aí você fica cobrando coisa dos outros, sendo que nem você faz. Ô, gente. Entendeu? Então, pra aceitar o destino dos outros não é tão simples assim.
E se você for codependente, sinto muito, mas você vai precisar, de verdade, de ajuda terapêutica para você conseguir resolver isso. Porque não é assim que se consegue pôr limite, dizer não, dizer sinto muito, não vou, não posso, ou às vezes até não quero fazer isso. Exige um grau de esforço e um processo que você precisa passar. Inclusive, eu estou muito feliz aqui porque os meus alunos estão terminando um desafio de 30 dias para conseguir dizer não, para poder conseguir colocar limite. Falta 3 dias para eles terminarem o desafio. E hoje mesmo a aluna colocou, né? Tô refletindo aqui o quanto que esse desafio me trouxe coisas na minha mente que eu nem imaginava que existiam, né? Tá fazendo eu refletir um monte de coisas na minha vida. Então é isso, é um processo que você precisa passar. Você não vai conseguir sozinho, não. Se você já for codependente, se você é essa pessoa que não consegue dormir à noite pensando que você disse não pra pessoa, meu Deus do céu, eu falei não. E aí você fica uma semana se martirizando por causa daquilo. Ou você deixa seu marido sozinho dormindo na cama pra você ir lá resgatar quem quer que seja. Tá certo, gente? Então, essa é a nossa live de hoje. Nosso próximo encontro vai ser na segunda-feira, na nossa mega aula. Se vocês gostaram do que foi dito aqui nessa semana de lives, vocês não fazem ideia do que eu preparei pra vocês para a mega aula. Só que a mega aula não vai ficar disponível aqui. A mega aula não vai estar aqui para vocês assistirem, assim como vai ficar agora, não vai ficar salva. Então, você precisa, para participar da mega aula, você precisa ir lá no meu link da bio, se cadastrar lá, tá? Para você entrar no grupo de WhatsApp, que é completamente silencioso, para você poder receber o link da aula, os materiais, a apostila e várias outras coisas que a gente vai colocar lá na segunda-feira, tá? Se você ficar esperando aqui, não vai aparecer. Vai ser só para quem tá lá no grupo do WhatsApp que se cadastrou no meu link da bio. Então você vai lá e faz isso, tá? Para você não perder a mega live, porque tá sensacional. Eu preparei coisas muito, muito, muito profundas para vocês. E a aula vai ter o tema como flechas na mão de um arqueiro, que é para você aprender a você voar longe, para você ir pra vida, para você ir lá na frente, para você ir rápido. E para isso você precisa que o arqueiro libere essa flecha. E o arqueiro são seus pais. Então a gente vai falar sobre tudo isso, vai ser muito lindo e eu vou amar ter vocês lá, tá bom? Então, muito obrigada por todos vocês aqui. Depois eu vou colocar uma caixinha. Não vou colocar a caixinha, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui essa live, né? Vou salvar ela. E aí você vai lá nos comentários, tá? Vai lá nos comentários e fala o que foi que você aprendeu da live de hoje que você vai levar pra sua vida. Tá bom? Vamos fazer esse combinado? Coloca lá nos comentários que eu vou assistir. Aliás, eu vou ler. Um beijo pra vocês. Boa noite.